Olá, bom dia. Ele está há 5 meses no cargo de secretário, é sua primeira experiência com o executivo. Nesse período ele já passou por alguns probleminhas, ou aliás, uns problemões que teve que resolver, mas está se saindo bem. Quem veio tomar café comigo nessa manhã foi o secretário Rogério Cafeteiro, secretário de Esportes e Lazer. Bom dia, secretário. Bom dia, Hilda. Mais uma vez aqui. Prazer sempre fazer uma visita, cumprimentar todos os profissionais que aqui não estão nos vendo. Aqui eu me sinto em casa. Você se sente em Realmente casa. aqui eu me sinto em casa. Olha, que e é sempre bom. bom rever aqui todos os amigos que deixei. É bom, mas você saiu ali do plenário, né? Agora está lá no executivo. Tá dando para, como é que eu posso dizer, absorver essa diferença? É bem diferente, É bem né? diferente. E eu tenho que confessar que eu sou um apaixonado pelo legislativo. Mas eu estou muito feliz onde estou no momento. Tanto pela confiança que o governador depositou em mim, de me convidar para fazer parte da sua equipe, como no executivo, muitas vezes você tem a possibilidade de trazer algum benefício mais imediato. Né? Sim, Então sim. isso traz uma satisfação muito grande. Eu estou muito feliz. Quer dizer, como deputado, você teria que pedir, às vezes a gente não entende muito isso, acha que o deputado pode realizar as obras, por exemplo, que todo mundo pede, a gente pensa que o deputado pode fazer. Não é bem assim, não. O executivo que vai fazer. Vocês são o canal, seria um canal como deputado. Na verdade, a distribuição hoje de funções de legislativo e executivo se confundem um pouco. Algumas pessoas confundem o legislador como também um executivo, ele pode efetivamente fazer obras e são extremamente cobrados por isso. É verdade. E isso aí demanda a questão das emendas, que é uma parte do orçamento, para quem não conhece, uma parte do orçamento que o parlamentar pode destinar para uma determinada obra, que deve ser executada ou pela prefeitura, ou pelo governo, ou por uma secretaria. Mas isso não é função original do legislador. Isso, e então muitas vezes isso é confundido e mais. E isso não é bom. Ele é parametrizado, ele é analisado, o legislador, não pela atuação parlamentar dele, não pelas leis que ele apresenta, mas pela a possibilidade que ele tem, a articulação que ele tem de levar benefícios concretos. Quer dizer, ele é julgado por uma coisa que ele não pode fazer. Exatamente. Infelizmente existe essa confusão de poderes. Agora, mas todos os dois são extremamente prazerosos. Quer dizer, você estava numa ponta, que era essa de pedir, e agora está na outra, que é de executar. Fica mais fácil, como o senhor falou, fica mais fácil essa entrega de resultados para a população? Olha, a gente atravessa um momento muito difícil. Isso. No país, o Maranhão não é diferente. Graças a Deus, se a gente for tirar os outros estados como comparação, o Maranhão está muito bem. Mas, infelizmente, a gente hoje enfrenta algumas dificuldades para executar políticas públicas que nós gostaríamos. Nós não conseguimos fazer isso na sua plenitude, obviamente por questões financeiras. Mas é muito prazeroso você levar um benefício de uma maneira mais efetiva e mais rápida. É verdade. Porque quando você faz um planejamento de trabalho dentro de uma secretaria, alguns pontos você pode executar rapidamente. Já no legislativo, voltando à comparação, quando você apresenta uma lei, ela tem toda uma tramitação para depois entrar em execução, para depois ter o resultado. Então a gente tem um caminho mais longo. Por exemplo, quando você vai inaugurar uma quadra no município que não tinha nada, que não tinha um ponto de lazer, que não tinha nada que congregasse aquelas pessoas. É uma sensação eu imagino, bem legal. É diferente de pedir a construção da quadra, né? É muito prazeroso isso. E eu vivenciei isso na minha vida, minha família de político, e quem teve mais destaque foi meu tio, o ex-governador Cafeteira. E eu sempre acompanhei desde a infância. Então eu já via isso nele, essa alegria. E hoje, algumas vezes, eu estou tendo. Principalmente quando a gente leva um benefício, Hilda, para uma comunidade mais carente. Né? Se você me permitir, eu vou dar um exemplo. Sim. Eu fui até com o defensor público, o Alberto, nós fomos fazer uma visita
numa escolinha de futebol que é feita por 3 ex-jogadores lá no Coroado, de forma voluntária, sem nenhuma ajuda. Eles lá atendem 80 crianças mais ou menos, numa condição muito precária. Então, assim, quando eu fui conhecer, no outro dia, e ele jogava uma bola lá que parecia um coco, de tão seca. Quando eu fui lá e... Quase uma bola quadrada. Quase uma bola quadrada. Quando a gente foi lá, conheci o pessoal muito empenhado, uma área de vulnerabilidade, muito tráfico, violência. Isso. E essas pessoas voluntárias, isso mexe com você. Você vê que uma pessoa que tem uma condição social menor que a sua tem essa disposição de fazer, né? E de fazer o bem, sem pensar nada em troca. Isso. Aí, assim, imediatamente eu mandei buscar lá algumas bolas, rede, uma equipagem para eles. E até fez uma bola, teve uma brincadeira nas redes sociais, que a gente foi brincar para estrear a bola. Eu fui bater um pênalti e tinha na época um meme nas redes sociais, Nego Ney. Aí eu fiz o gol e saí brincando, né? Cabelinho na régua e tal. Mas foi muito divertido. Então, assim, essas pessoas, depois levamos eles para conhecer o Castelão, acompanhar a final do Maranhense. E esse exemplo que eu dei, apesar deles não terem pedido, nós estamos elaborando agora um projeto através da lei de incentivo para que a gente possa dar uma estrutura melhor para que eles possam desenvolver essa escolinha lá. E essa lei de incentivo, que eu acho que você vai me perguntar mais Pois na deixa eu frente. perguntar logo, tá? Sobre a lei de incentivo. Pronto, que já foi vamos ter, a gente já sancionada, né? explica. Pronto, gente. Lei de incentivo, temos 2 coisas agora. Foi sancionada, na verdade, Euda, o Conselho do Fundo do Esporte. Esse Fundo do Esporte, ele é formado por um percentual dessa lei de incentivo ao esporte. Por exemplo, vamos dizer que a gente faça um cálculo, a gente faz um projeto, e essa escolinha que eu dei o exemplo, a gente, para manter ela, nós vamos gastar aí 50 mil por ano. Quando a gente faz o projeto, a SEMAR, por exemplo, o Mateus, o Centro Elétrico, nossos parceiros, né, chegam e fazem essa doação. Na verdade, não é uma doação, né? É uma forma de patrocínio. Então, eles fazem, e 3% desse valor vai para o fundo. Esse fundo nunca foi utilizado. Será utilizado pela primeira vez agora, que o governador Flávio Dino teve a iniciativa de fazer um novo projeto, fazendo algumas correções necessárias. Mas só um parêntese, ele nunca foi utilizado porque ele não era acionado, porque ele não tinha Porque ele nunca tinha, ele foi criado há uns 10 anos mais ou menos, e nunca tinha sido regulamentado o seu conselho. No primeiro governo Flávio Dino foi enviado para cá um projeto, mas na redação havia um questionamento que eu, em discussão com o governador, não que eu possa ter, não tenho nível de conhecimento jurídico, mas eu fiz algumas colocações, ele achou pertinente, para que a gente não deixe nenhuma margem de dúvida, era no que se referia ao membro das pessoas com deficiência, a forma como ele era indicado. Então a gente fez essa correção para que ficasse bem claro e que não levantasse qualquer dúvida. E agora a gente vamos montar o conselho e poder utilizar esse recurso, né? Discutindo com a sociedade, com os vários membros do conselho, essa utilização. Sobre a lei de incentivo. Sobre a lei de incentivo, nós vamos falar no próximo bloco, porque a gente vai fazer um rápido intervalinho aqui, só para tomar uma água, um cafezinho, e voltamos já já. Já estamos de volta e eu estou aqui conversando com o secretário de Esportes e Lazer, Rogério Cafeteira. A gente está falando agora no fundo de incentivo, a lei de incentivo ao esporte, é mais ou menos isso, né? Isso, exatamente. Essa é uma ferramenta importantíssima que fomenta tanto a nossa área de esporte quanto de lazer. E eu vou te dar alguns exemplos de utilização dela. De utilização do fundo, da lei. O fundo vai ser utilizado agora. A Assembleia, que eu aproveito para agradecer
ao presidente da Assembleia, Otelino, ao líder do governo, Rafael, no nome de quem eu agradeço a todos os deputados que fizeram, que se empenharam para que essa lei pudesse ser aprovada no final desse primeiro semestre. Esse fundo ainda nunca na história foi utilizado, nós agora iremos fazer a composição do Conselho e aí depois disso decidirmos a utilização desses recursos. Eu imagino que esse Conselho tenha participação popular. Popular. Tem, né? Meio a meio. Uhum. Foi onde, inclusive, foi feita a correção. A correção, entendi. Sobre a lei de incentivo, eu vou dar alguns exemplos de utilização dela. Quem não conhece, inclusive, eu quero aproveitar para fazer um convite aqui para participar da inauguração. Fórum Jaracati. Inauguração não, reinauguração. Ele funciona desde 2009, salvo engano, e agora a gente está fazendo uma grande reforma nele e vamos entregar no dia 16 às 16 horas. 16 de agosto agora, às 16 horas. Então vai ser uma festa que está ficando bem bonito, um projeto bem bonito, um projeto arquitetônico bem interessante. E também para que as crianças que são atendidas, crianças e jovens lá, tenham um ambiente mais confortável para desenvolver suas atividades esportivas e educativas. Esse é um exemplo da lei. Lá o nosso parceiro é a SEMAR, né? Nós, através da lei, fizemos a reforma no prédio, que custou em volta de R$650 mil, e fazemos o fomento desse projeto também. Entendi. O que é o fomento? A manutenção. É o que se gasta no dia a dia para ele funcionar. Aí já fica por conta do Estado. Que também feito através da lei de incentivo, que fica aí em torno de R$450 mil. Então, nesse projeto foi utilizado mais ou menos 1.100.000, 1.150.000. Já fiz a conta aqui. Que é feito através da parceira SEMAR. Só que é importante que a gente diga, esse é uma lei que trabalha com compensação fiscal. Então o Estado deixa de recolher esse imposto e a empresa se dispõe a aportar num projeto. Mais ou menos assim, peraí, vamos trocar em miúdos. Quer dizer, o que eles deviam para o Estado, eles dão uma parte disso em participação em obras do Estado, é isso? Em obras ou para incentivar um atleta. Esse é um exemplo. Um projeto mais voltado para o social. Aí eu diria que tem uma atleta, Nina, a Júlia Nina. Júlia Nina, que eu acho que quem acompanha na natação, assim, é um fenômeno. Mas a gente tem que saber. Eu acho que é um nome que vai despontar ainda numa Olimpíada. Ela tem todas as possibilidades de ir para a Olimpíada. E lá nós temos, por exemplo, com eles 2 projetos. Nós temos o Tóquio 2020, que são 3 atletas, 3 moças que treinam para as Olimpíadas, com esse objetivo de ir para a Olimpíada. E temos o da Nina, que é uma atleta que também tem incentivada, né? Ela tem um potencial para ir, e ela é patrocinada através do governo do Estado do Maranhão, através da lei de incentivo, CEDEL. Nesse caso, também a nossa parceira é a SEMAR. Agora é Equatorial Energia, SEMAR. Que custeia todo o treinamento, viagens. Agora mesmo, salvo engano, ela está no Canadá participando de uma etapa do Mundial. Esse é um outro exemplo. Tem um outro atleta que eu vou pedir perdão, ele é campeão mundial também, é um destaque da natação. Ele é um garoto com Down, ele me fugiu aqui, me perdoe. Ele também é patrocinado, nesse caso, salvo engano, eu não teria de cabeça, mas salvo engano, Matheus, sim. Que também custeia o treinamento, as viagens e outras despesas, nutricionista, tudo que envolve o treinamento de um atleta de alto desempenho. E o que mais? Temos o projeto Mais Viver ali na Vila Luizão, também incentivado esse projeto pelo Matheus, muito interessante. Eu tenho inclusive, como isso envolve recursos públicos, é importante, e eu tenho tentado, e vamos aprimorar isso, dar mais divulgação. Muitas pessoas não sabem de como funciona e não tem essa divulgação. Porque para ter acesso a isso você precisa conhecer, né? Então, se as pessoas não sabem que existe esse tipo de incentivo, e ele está aberto a qualquer pessoa, pessoa. Basta ter as qualidades necessárias para... O projeto da Vila Luizão,
o Viva Bem Mais, por exemplo, atende toda a comunidade, um número bem grande de todas as faixas etárias, crianças, jovens e adultos. E na Vila Luizão? Na Vila Luizão. É muito bem executado e o governador tem me acompanhado em vários para que a gente possa... Deixa eu só esquentar nosso café aí, Vamos secretário. Lá. E aqui não é cenográfico, de não, verdade. Não é cenográfico, não. A gente toma... Ó, a xícara já vazia. Você vai colocar aqui na minha também. E o governador tem me acompanhado em alguns para que a gente possa realmente constatar a execução do projeto. Isso, porque isso. é importante a gente ter em mente que são recursos públicos. Por serem recursos públicos, é importante que a gente faça esse acompanhamento, essa fiscalização. Mas essa parceria público-privado, essa lei de incentivo que está sendo executada agora, eu acho que ela é uma mão na roda para várias obras, vários acontecimentos. A gente teve isso aí, me deixou muito alegre. Lá no Barreto mesmo, nós fizemos, tinha tido uma quadra, o governador passou por lá, a quadra tinha tido estava muito deteriorada e o governador disse que iria fazer. E fez. E uma satisfação que a gente tem é quando você faz uma obra e ela é utilizada pela comunidade. Sim. Então, outro dia eu passei num outro projeto social que tinha lá, são vários, que eu estava acompanhando também, fui lá ver, a gente estava retornando das férias do projeto, eu fui lá acompanhar e passei lá nessa quadra, 8 da noite mais ou menos, lotado, jovens jogando, o pessoal fazendo academia, as crianças lá é uma quadra, uma academia e um parquinho. Crianças brincando no parquinho, assim, sendo realmente utilizado. O alcance social disso, sendo realmente utilizado. Porque parece uma obra qualquer, mas tem um alcance social muito grande, né? E essa, por exemplo, essa foi uma obra feita através da lei de incentivo. Nesse caso, Mateus. Mas nós temos vários, Centro Elétrico, FC Oliveira. As empresas daqui já despertaram para isso? Quer dizer, é um dinheiro que de qualquer forma eles vão ter que pagar para o Estado. Eles já viram um alcance que eles podem ter com participação numa lei de incentivo. Nós temos grandes empresas participando, mas um trabalho que nós estamos agora planejando para fazer é fazer visitas e mostrar como funciona a lei, para que a gente tenha mais parceiros. Uma empresa pequena também pode fazer, porque não é obrigado, Eudo. Por exemplo, um projeto é de R$1 milhão, um grande projeto. Sim. Mas a empresa, dentro da lei de sua capacidade, ela só pode fazer uma doação de 50 mil. Ela só poderia contribuir com 50 mil. Não tem nenhum problema. A gente pode botar 20 empresas participando, cada uma com 50 mil. Não é obrigado que seja apenas uma empresa. Entendi. Imagine uma empresa do bairro participando de uma obra que está sendo realizada naquele bairro, né? Exatamente. Isso, eu acho que isso dá uma satisfação grande, o resultado disso pode ser bom tanto para a população quanto para a empresa que está fazendo. Sem dúvida, porque a empresa mostra esse seu comprometimento com o esporte, que sem dúvida é uma ferramenta de inclusão, uma ferramenta de resgate de jovens, de crianças. Ela mostra essa preocupação e ela tem uma isenção de 100%. Então o que acontece? Ela tem uma divulgação, uma mídia em cima de um projeto onde ela de qualquer maneira, esse recurso, ela teria que fazer, pagar de qualquer imposto. Forma, né? Então é muito vantajoso para ela. É uma lei que eu acho que todos ganham. A gente tem que falar aqui. Através da lei, a gente consegue fazer obras e desenvolver projetos mais baratos e mais rápidos. É mesmo? Infelizmente, a lei que rege a contratação pública, talvez com a preocupação muito grande da transparência infelizmente não no momento, e eu tenho visto isso, não garante nem o menor preço, nem a melhor qualidade de trabalho. Então vamos continuar com a nossa lei, se ela está dando certo, vamos continuar. Ela é uma realidade em todos os municípios já?
Já. Agora é importante, e essa divulgação é importante porque muitas pessoas não têm esse conhecimento. A gente tem um número muito grande. Balsas, por exemplo, é um município que tem uma participação muito grande com a lei. Lá a gente tem um projeto, fora a parte de estrutura, eu fui há pouco tempo inaugurar uma quadra lá, mas eles também têm um projeto muito forte no futsal. Inclusive que já deu frutos e o time disputa a nível nacional. A região de Imperatriz, mas é importante que a gente tenha a participação dos municípios menores. Isso. Então, assim, aproveitar para pedir que os gestores municipais, que as empresas, na verdade o gestor municipal, ele pode tentar fomentar, despertar nos fazer uma visita para que ele possa levar para o empresariado. Eu acho que esses empresários têm que ser chamados para o empresariado essa possibilidade. Porque, por exemplo, uma prefeitura não pode propor essa lei, fazer um pedido. A prefeitura não pode apresentar um projeto para que a gente desenvolva um trabalho social lá, uma ação social. Com base na lei de não incentivo. pode. Não pode. Eles são vedados, só para iniciativa privada. Tá certo. Então nós vamos fazer de novo aqui um rápido intervalinho, mas a gente volta para continuar falando aqui com o secretário sobre esses projetos que a gente tem aí para frente, vamos dizer assim. Um minutinho só e volto já já. Já estamos de volta aqui na nossa conversa com o secretário Rogério Cafeteira. Estamos falando agora, eu me empolguei tanto com a lei de incentivo fiscal que fui indo, não falei de outras coisas. Mas ela empolga mesmo. E não falei de outras coisas, né? Mas vamos falar de outras coisas. A gente está com o Gêmeos bem aí para começar, né? Está tudo pronto já. Dia 8, uma grande festa. Quero também aproveitar para convidar todos a participarem. E aqui eu quero fazer um desabafo. É muito cobrado não apenas de mim, mas dos gestores que passaram, pela CEDEL, que a gente faça o resgate dos Gêmeos da década de 80, de 90, lembro. Que era uma grande festa que a gente Participei. Eu infelizmente não morava aqui, mas era era festa mesmo. Era uma festa grande. Então ia ter um jogo do Dom Bosco com o Marista, estava lotado. Por quê? Porque tinha a participação efetiva dos alunos das escolas e a gente era dispensado da aula, corria por Costa Rodrigues. E da direção. Então, assim, hoje a formatação é diferente. Por quê, Hilda? São Luís era muito menor. Isso. Os Gêmeos tinha uma participação basicamente um percentual muito maior de escolas particulares, menor de escolas públicas. Se concentrava sua maioria no centro, o que facilitava. Era isso mesmo. E hoje o que acontece? Nós temos uma outra formatação. Nós temos a participação muito maior das escolas públicas, do estado inteiro, que antigamente era São Luís e Imperatriz, um pouquinho. Era só as grandes, só. As grandes Então a gente cidades. tem hoje uma participação muito maior das escolas públicas. Para você ter uma ideia, eu lembro bem que o Dom Bosco, e aqui nenhuma crítica, só relatando um fato. Mas o Dom Bosco era um ícone na época dos Gêmeos. Inclusive bolsa para atletas levava e tudo. Os bons atletas das outras escolas. E tal. Tinham todo um tratamento especial. Investiu muito nisso. Para você ter uma ideia, hoje o Dom Bosco nem participa mais dos Gêmeos. O Batista, que era outro, nem participa mais dos Gêmeos. O Marista não participa mais dos Gêmeos. Que eram três potências. Não participa mais dos Gêmeos. Então, quem participa hoje de escola particular, o Pão Açu, Literato, o Reino, o Crescimento, algumas das escolas particulares daquele tempo, uma boa parte não participa mais. Né? Então, agora, assim, a maioria mesmo é escola pública. Basicamente escola pública e muito interior. Então, assim, a gente tem que ter, e é uma festa extremamente cara, porque o governador Flávio Dino aceitou um desafio que nenhum governador tinha aceito até agora, né? Que é fornecer a alimentação para
todos os atletas e todas as comissões técnicas. Isso envolve você fornecer 1.200 refeições por dia. Meu Deus. Isso envolve muito dinheiro, uma logística muito grande. Por quê? Porque existiam alguns problemas de virem determinadas delegações, não ter alimentação adequada, verdade. então o governo arcou com essa responsabilidade. Então é uma festa cara. Mas a partir de agora ou já estava fazendo? Isso só aconteceu a partir do governador Flávio Dino, há 2 anos. Há 2 anos, tá. Esse virá para o 3º ano, salvo engano. Mas nenhum outro tinha feito. Sim. Então, assim, e só essa despesa é muito grande. Então é importante que a gente tenha a participação. É importante que a gente tenha a participação dos diretores, dos professores, para que incentivem, para que a gente tenha um ginásio cheio, para quem tem uma festa bonita. Porque senão fica uma festa só para os atletas, dos atletas, não para os atletas. A gente precisa também fazer festa para os atletas, né? A gente precisa incentivar. A torcida é muito importante. Exatamente. Então, assim, quem principalmente cobra que o Estado apoie o esporte, tem a obrigação de ir lá e fazer a parte... Apoiar o esporte apoiar também. O esporte indo lá e torcendo e acompanhando em loco a competição. Ok, nós já falamos de bons assuntos, vamos falar de alguns assim mais um pouquinho espinhosos, vamos? Vamos. Castelinho. Eu falei há pouco da questão... vamos tomar um cafezinho e a gente começa falando... Eu falei há pouco da questão da contratação pública, né, que muitas vezes trava. E eu vou tentar ser bem didático. Houve o sinistro, né, o desabamento na quarta-feira de cinzas. O que diz a lei? Foi o seu presente de chegada. Foi o presente de chegada na secretaria. Sim. Eu até quando me ligaram pensei que era trote, né? Não acreditei. Não era. Mas o que acontece? No primeiro momento, o que nós pensávamos? Vamos fazer uma contratação emergencial para fazer a cobertura e em seguida fazemos a reforma. O que diz a lei? Nós temos 180 dias para o dia do desabamento até eu entregar a obra pronta. 6 meses. 6 meses. A contar de quarta-feira de cinzas, mais 180 dias. A partir daí começou desmonte de toda a estrutura, que não era fácil, uma estrutura grande, demorou. O laudo pericial, que se estende até agora porque tem muitas dificuldades técnicas para ser feito. Mas, aí eu não estou querendo uma desculpa. Nós pedimos, para poder fazer a contratação, você tem que ter 3 orçamentos. Nós pedimos para 5 empresas. No primeiro momento, nós não tivemos resposta. Foi insistido com o projeto e nós tínhamos 2 opções, 2 projetos para apresentar. O projeto original, como ele era, e um orçamento para ele, e caso elas tivessem um projeto que pudesse apresentar paralelo, alguma outra opção que apresentassem. Das 5, 3 apresentaram o projeto, um orçamento para o projeto como ele era. Como ele era, o original. Uma apresentou o projeto como ele era e apresentou um projeto alternativo, Sim. cerca de 30% mais barato. Aí você pensa, pronto, aí você contrata o de 30% mais barato. Não posso. Eu tenho que fornecer esse projeto para que as outras 3 também cotem, façam uma cotação e apresentem seu orçamento para esse mesmo projeto. Ilda, só essa burocracia consumiu um tempo que seria impossível nós termos a obra pronta dentro do período legal. E além de tudo isso, existem alguns preceitos legais para que seja definido como uma contratação emergencial. Nossa assessoria jurídica ponderou que era duvidoso a questão. Por ser duvidoso, eu optei pela forma que não deixasse nenhuma possibilidade de ser questionada a contratação. Então, nós abrimos agora, essa semana, devemos apresentar a abertura da licitação. Vamos fazer 2 em separado, uma da cobertura e a outra da reforma total do ginásio. Reforma e adequação, por ser um prédio antigo, ele tinha questionamentos já até pelo Ministério Público de acessibilidade. Deixa eu ver se eu entendi. Essa licitação agora contempla esse novo projeto alternativo que foi apresentado?
Exatamente. Vamos fazer. Aí o que a licitação é para um projeto alternativo que é mais barato. Isso, isso. E aí as empresas vão apresentar seu preço. Teoricamente, ele deverá cair um pouco mais. Porque uma coisa é você apresentar um projeto que você tem que fazer em 180 dias. A outra é uma que você entra numa licitação e tem um período maior de execução e de planejamento. Quer dizer, demora porque não é como na nossa casa. Não. Se um vem dar um orçamento X, outro vem dar menos X, a gente contrata imediatamente esse. Pronto. Não pode ser assim. A gente não pode porque o dinheiro não é meu, é de vocês. É nosso, né? É nosso, mas a gente tem que separar como é que as coisas funcionam Exatamente. dentro dessa burocracia, dessa logística, não sei como é que chama isso, mas leva tempo. Então, a gente ainda vai ter um tempinho a mais até. Um tempinho a mais. Mas eu prefiro que me critiquem por levar um tempinho a mais do que eu seja questionado mais na frente sobre ter feito uma contratação de alguma maneira suspeita. Eu quero passar por lá. Você quer mais essas críticas, já está demorando, isso não vai sair agora? Prefiro que me critiquem que demore do que suspeitem que eu contratei de forma ilegal qualquer empresa. Ai, meu Deus, é complicado. Então, gente, vamos esperar um pouquinho mais. A coisa não é assim como a gente pensa. Eu vou fazer, eu faço. Não, isso a gente faz na casa da gente. Quando é público, coisa tem outros entravezinhos, outros detalhezinhos que precisam ser seguidos. Vamos dizer, não tem para onde fugir. É desse jeito. A lei é para todo mundo e tem que ser seguida. É para todo mundo. A lei é para todo mundo, não importa se for o Castelinho que desabou lá com a estrutura dele, não. Tem que ser feito do jeito que deve ser feito, até para garantir que é uma obra segura, que não vai despencar de novo, que não vai correr risco e que ninguém possa acusar na frente de irregularidades. Perfeitamente, é exatamente isso. Olha, eu sei que a gente levou muito tempo falando disso, vai ter que voltar aqui para falar de outras coisas boas, porque eu queria saber disso com toda certeza. Mas é importantíssimo. Disso, olha, os outros temas são interessantes e mais prazerosos de falar. Mas é importante que a gente seja transparente. Até para prestar contas sobre o que... Eu sou funcionário de vocês, então eu tenho que prestar contas. Então eu posso perguntar, se é meu funcionário, pronto, vou perguntar. Então não foi feito, me explica por que não está sendo feito. Exatamente. Mas é bom assim, a gente tem que saber por que as coisas não funcionam, até porque não ficar criticando. Você vai ser informado do que acontece e você analisa se é bom, se não é, mas não cabe a gente mudar as coisas, tem que aceitar e pronto. Secretário, muito obrigada por essa participação no nosso programa. Volte sempre, a gente tem sempre muito assunto para conversar. Eu que agradeço mais uma vez. Ficaram vários de fora, mas é assim mesmo. Na próxima a gente fala de todos esses aqui, tá? Fala. Mas muito obrigada e bom dia para você. Eu que agradeço muito e agradeço mais uma vez aqui a toda a equipe de comunicação da Assembleia. Sou amigo que deixei aqui, me sinto, aqui é minha casa. É a nossa casa. Pronto, volte sempre, a casa é nossa, está sempre convidado. Tem um assunto interessante, mesmo que ele seja espinhoso, assim como o do Castelinho, mas vamos falar a respeito sim. Vamos sim. Bom dia para você também que está nos assistindo e que pode rever essa entrevista mais tarde ou depois, quando você quiser, no nosso site, nas nossas páginas, nas redes sociais, todo o conteúdo está lá pronto para você. Mas não esquece, eu estou aqui te esperando às 8h30 da manhã, ok? Tchau!